versículo de número 12. Eu achei muito bonito a entrega dos certificados de batismos. E o nosso pastor falou algo bonito sobre o estilo da nossa igreja. E eu costumo dizer muito que nós somos uma batisbleia. Nós temos alegria de batista e fogo de assembleia. E é muito bonito porque a história dessas duas igrejas, elas se entrelaçam. Para quem não sabe, a história da igreja batista, ela começou lá no século XVIII, quando os batistas, eles observaram as outras denominações, elas estavam muito frias. E eles disseram, eu não aceito louvar e servir a Deus no automático. Eu quero algo forte. Estão pregando aí um Jesus que não tem arrependimento. E a pessoa fica do mesmo jeito. Não, eu não aceito. E aí eles começaram a pregar sobre o batismo para arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, se batize como uma forma de declarar esse arrependimento. E como tradicionalmente muitos já vinham de outras culturas religiosas e muitos já eram batizados desde criancinha, eles achavam estranhos porque havia esse batismo nas águas e eles começaram a nos chamar de anabatistas, que é batizar duas vezes. Chegou um momento da igreja em que houve uma perseguição. Chegou o ponto de eles dizer, vocês não são voltados assim à pureza, a não pecar, a se arrepender e fica se batizando. Então vamos batizar vocês aqui. Aí botava eles, amarrava numa pedra, jogava dentro da água e matava. Batiza aí, anabatista. E muitos morreram. Mas a mão do Senhor estava sobre a sua igreja, sobre aquela porta que Ele estava abrindo. E aqueles que pensaram que fazendo isso iriam amedrontar os anabatistas, não conseguiram. E a igreja batista que estava lá na Europa, chegou nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos veio para a América do Sul, e da América do Sul foi para a Coreia, foi para Seul, foi para vários lugares do mundo. A Assembleia de Deus também não foi diferente. Lá na Rua Azul, nos Estados Unidos, dentro de um culto na igreja batista, eles chegaram e disseram assim, tá bom, é legal, mas eu acho que podia botar um foguinho aqui. E eles começaram a buscar uma presença forte, e houve um movimento chamado de movimento pentecostal, em que eles foram cheios do Espírito, e eles saíram espalhando, e ao seu modo, ao seu jeito de ser, eles influenciaram toda uma geração. E eu acho bonito porque cada um seguiu um rumo, mas creio a Deus que muitas igrejas batistas e muitas igrejas assembleias hoje entendem coisas bonitas que a cultura batista implantou e elas assimilaram. E nós da igreja batista assimilamos também. E aqui a igreja IBC Patos é essa igreja que ela entende que é importante o batismo para arrependimento de pecados, que nós somos livres, que não existe uma forma para se chegar a Deus determinada por meio de um ritual, mas sim por meio daquilo que a palavra de Deus diz, de forma livre, solta. E é graças a esse estilo. Mas a gente também entendeu que tem que ter fogo. O fogo tem que arder constantemente no altar. E por isso que nós somos a Batisbleia, alegria de batista e fogo de assembleia. Glória a Deus. Dá para entender um pouco aquilo que nós somos. Eu estou achando que não tem alegria de batista não, porque senão já tinha ouvido glória a Deus, aleluia, palmas, alguma coisa, já tinha tido uma meditação. Dá glória ao Senhor aí nessa noite. Aleluia, glória a Deus. E é isso que nós somos. Lá na Assembleia não pode bater palma, pode dar glória a Deus. Aqui a gente dá glória a Deus e a gente bate palma. O importante é exaltar aquele que tudo é. Bate palma, dá a glória. E eu queria que você, na medida em que você fosse recebendo, se você estiver recebendo essa palavra nessa noite, você desse glória, você batesse palma, porque o Senhor está aqui. Quem está aqui é o grande eu sou. E diz assim a palavra de Deus lá em João, capítulo 8, verso 12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus amados, nos capítulos 8 e 9 de João, nós vamos experimentar
algo sublime, magnânimo, excelso, simplesmente inexplicável, mas maravilhoso da parte de Deus. Vocês estão aqui, amém? Jesus estava pregando em meio à festa dos tabernáculos. No capítulo 7, Jesus havia falado que era 6 e 7 sobre o pão da vida. E em um momento em que havia necessidade de um milagre, ele realiza o milagre da multiplicação do pão para mostrar que ele era o pão da vida e que poderia saciar aquele que tinha fome. Mas aí, depois disso, inicia-se uma festa chamada de Festa dos Tabernáculos lá em Jerusalém. E a Festa dos Tabernáculos, ela foi instituída lá em Deuteronômio, lá no capítulo 23, lá em Levítico, no capítulo 16. E havia uma regra. E a regra da Festa dos Tabernáculos era motivada para relembrar o passado. O que é que eles lembravam? Eles lembravam que tinham saído do Egito, do meio da escravidão, que tinham habitado em cabanas no meio do deserto, que a mão do Senhor tinha lhes protegido. Então, eles faziam a festa para relembrar as maravilhas que o Senhor tinha feito no passado. Eles também faziam, como o culto da Festa dos Tabernáculos, uma celebração para o presente. Eles agradeciam pela colheita daquele ano, por tudo que tinha acontecido sobre suas vidas. E durante 7 dias eles ficavam morando em cabanas, residindo em cabanas, para lembrar do tempo do deserto. E no 8º dia, eles chegavam no pátio do templo lá em Jerusalém, mais precisamente no pátio das mulheres. Deus me deu a honra e o prazer de conhecer esse pátio há 2 anos atrás, aliás, há 1 ano atrás, junto com a irmã Fabiana. Vi onde é que ficava o pátio das mulheres. Ela entrou por um lado, eu tive que entrar pelo pátio dos homens, e a gente viu como era a estrutura. E aquele local, eles tinham grandes postes e iluminava toda a cidade. Quando se iluminava toda a cidade, as pessoas passavam vários dias celebrando em festa, com a cidade iluminada, observando todo aquele brilho, todo aquele esplendor. Naquele meio, Jesus, que tinha ido ao Monte das Oliveiras, retorna, começa a pregar. E aí, no versículo 12 desse capítulo 8, ele faz uma forte declaração, porque ele vê as pessoas comemorando as luzes artificiais que iluminavam Jerusalém naquele tempo. E aí ele diz: olha, isso aqui tudo é lindo, tudo iluminado, essa festa. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Primeiro, vocês estão orando para que tenham chuva no ano que vem, agradecendo as colheitas e orando para que tenham chuva. Mas eu já declarei, eu quero redeclarar, que quem tiver sede me procure, porque rios de água viva fluirão dentro de ti. Aí ele disse: olhe, saibam mais, vocês estão muito felizes com essas luzes aqui, mas saibam de uma coisa: eu sou a luz do mundo. E quem me seguir nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não precisa dizer que essa palavra de Jesus causou maior frisson lá, principalmente no meio dos judeus do grupo fariseu. Amém? Os fariseus, eles estavam caídos. E é preciso entender a história dos fariseus rapidamente. Houve um período em que Israel foi se distanciando da presença do Senhor. E quanto mais ele se distanciava, mais o Senhor, através do profeta Isaías, Jeremias, Oséias, ele ia dizendo: se arrependam, mude o jeito. O Senhor chegou a dizer lá em Isaías que vomitava o culto prestado pelos sacerdotes, que estava rejeitando aqueles sacrifícios, porque eles estavam rasgando as vestes, mas não rasgavam o coração. Eles estavam entregando um sacrifício, mas não estavam adorando a Deus. E aí, de tanto Deus alertar através dos seus profetas, Deus inicia um processo chamado de silêncio profético, que durou 400 anos.
E aí durante esses 400 anos, os fariseus olharam e disseram: como é que nós vamos fazer? O povo ainda nos tem como líderes religiosos, mas o fogo se apagou. E eles começaram inicialmente estudando a palavra para ensinar as pessoas. Não tinham fogo, mas tinham ensino. Só que eles continuaram caindo, eles não praticavam aquilo que ensinavam, foram caindo na hipocrisia, foram caindo no orgulho, em ser aquilo que eles achavam que seriam, mas não em realmente ter a identidade de Deus em si. Então, quando Jesus começa a pregar, Jesus os confronta, porque Jesus vai chamá-los à verdade. A partir de João Batista que ele diz: arrependa-se, porque o machado está à raiz, e vai cortar. Aquele que não se arrepender será jogado fora. Então, há um movimento de pregação através de Cristo, e começa o fim do silêncio profético, primeiro com João Batista, e depois com Jesus. E aí Jesus vem, no meio da festa em que todo mundo estava celebrando as luzes artificiais, ele diz: olha, isso aí é artificial, agora eu sou a verdadeira luz, eu sou a luz do mundo. Jesus, quando ele diz isso, ele diz que é a luz do mundo, porque ele veio para confirmar, ele não veio para negar, mas ele veio para confirmar tudo o que tinha sido dito no Antigo Testamento. Se você pegar Gênesis capítulo 1, a partir dos versos 2 a 3, o texto vai dizer assim: no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Mas Deus disse: haja luz, e houve luz. E houve luz e trevas, e Deus separou luz de trevas. Deus disse: aqui está a luz, ali está a treva. É por isso que, se você pegar Tiago, capítulo 1, verso 17, o texto vai dizer que Deus é luz e sobre ele não há sombra de variação. O que é isso? Ele não vai estar um dia mais claro, um dia mais escuro. Não, ele vai ser sempre uma luz tremendamente forte, vívida, eficaz, mais poderosa do que qualquer treva. Não vai ter variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na festa dos tabernáculos também havia uma expectativa do porvir, daquilo que iria se concretizar, do Messias que ia vir. O Messias que veio e eles não perceberam, que está lá em Apocalipse 21, que um dia vai vir e vai enxugar as lágrimas de todos aqueles que forem redentos com Ele, todos aqueles que foram salvos por meio de Jesus. Um a um Ele vai chegar e vai enxugar as lágrimas, as dores, e não haverá mais problema nenhum. Lá será uma eterna festa dos tabernáculos. E aí, quando Jesus disse que é a luz do mundo, ele também estava querendo dizer que, e deixa claro, em todo o capítulo 8, nós não vamos ler para que a gente possa dar andamento na nossa mensagem, mas daqui a pouquinho, segura a Bíblia aberta aí, porque daqui a pouquinho nós vamos trazer alguns textos. Ele vem e diz claramente que era filho do Pai. Depois ele diz que é filho de Deus. Ele diz que veio para ser o Cordeiro Santo. Ele, em sua pregação, diz que ele é o Verbo encarnado. João começa dizendo isso: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vai falar sobre tudo isso. Ele vai dizer para reforçar e entender que as pessoas deveriam segui-lo e adorá-lo, porque ele era aquele que estava prometido em todo o Antigo Testamento. Ora, se você era um estudioso, os fariseus eram estudiosíssimos. Eles tinham que, para começar a trabalhar no templo, servir no templo, para que eles entrassem dentro da escola farisaica, eles precisavam de responder pelo menos 350 perguntas quando ainda eram adolescentes, sobre a Torá, sobre a lei. Eram profundos conhecedores. E aí o Antigo Testamento dizia que ia nascer um homem de uma virgem, da linhagem de Davi. Jesus era tudo isso. Que ele ia morar no Egito, depois ia vir do Egito para dentro da terra de Israel. Jesus fez isso. Que ia ser de Belém, que ele ia ser chamado de Galileu, natural de Nazaré.
Tudo isso Jesus tinha. Que ele ia pegar o livro de Isaías e ia ler dentro do templo. Jesus pegou o livro de Isaías, leu dentro do templo, inclusive falando sobre ele, que ele seria aquele que seria maravilhoso Deus, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele disse e se declarou, deixou claro, todas as evidências apontavam para Jesus como Messias. Mas os fariseus, eles estavam preocupados apenas com a letra. E a letra mata. O Espírito é quem vivifica. Eles conheciam muito, mas para seu bel prazer. Conheciam muito, mas aplicavam pouco. Entendiam muito, mas se arrependiam um pouco. Por isso estavam cegos e não conseguiam ver a iluminação que era Jesus para a vida dos homens. Jesus ser a luz do mundo significa que Ele é aquele que tira quem está nas trevas da ignorância para a iluminação do verdadeiro saber de Deus. Jesus é aquele que pega aqueles que estão tristes e transforma a sua tristeza em alegria. Jesus é aquele que pega as trevas do sofrimento em algo suportável, sublime e em muitos momentos glorificante. Pedro diz isso, que se gloria todas as vezes que sofria por causa de Deus. Sabe por quê? Porque em Romanos 8 tem um versículo que diz assim, que na medida em que o sofrimento vem, o Espírito Santo dá a força para suportar. É por isso que quando Estevão era apedrejado e morria lá na cruz, ele glorificava a Deus e os céus se abriam e ele morreu com um semblante tranquilo, sereno, porque ele sabia para onde está indo. Esta semana, uma senhora compartilhava comigo que sofreu 19 crises mentais, 19 crises de convulsão. E ela disse que colocaram ela no balão, colocaram no respirador, durante 2 horas mantiveram ela viva apenas por aparelhos. E os médicos disseram, chama a família porque aqui não tem jeito. E ela disse que teve uma visão. Ela disse que chegou num local e ela estava à beira de um rio. E ela disse que olhava para as árvores, e quanto mais ela olhava para as árvores, quanto mais ela olhava para mais ela não viu o fim das árvores. E ela disse que estava muito próximo de tocar na água desse rio. E ouviu uma voz que dizia, volte, você ainda vai cumprir sua missão. E ela falava isso comigo, e ela me contou todo o procedimento que ela está sofrendo de saúde, acometida de muitas doenças, mas ela falava e tinha momentos que ela ria. E ela dizia assim, olha, tem gente que chega no meu tratamento e eu olho para elas e digo, vem cá. Elas sofrendo, angustiadas, porque vão iniciar o tratamento, eu digo, tenha calma. Apenas se prepare, porque eu já sei como é que vai ser lá. Eu não tenho medo, eu não tenho mais do que reclamar, eu não tenho mais do que... Ei, eu já estou livre. Eu tenho uma alegria que o mundo não pode tomar. E os fariseus não tinham isso. Por isso que eles não entendiam a luz que Jesus falava. Eu queria pedir um amigo, o irmão da sonoplastia, se pudesse colocar aí. Tem um hino que tem ali playback. Salmo 126, playback, por favor. Em nome de Jesus. Enquanto ele traz essa mensagem, traz esse fundo musical, eu queria chamar a atenção da igreja para uma reflexão que Jesus trouxe naquele momento, quando ele disse que é a luz do mundo e começou a confrontar os judeus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles que nós não somos aquilo que declaramos ser, mas sim aquilo que o Pai diz que é. Então, o que acontece? Olha para o seu irmão que está do lado e diz assim, você não é aquilo que você diz ser. Você é aquilo que o Pai diz sobre você. Você não é aquilo que o mundo diz sobre você. Mas você é os seus resultados.
O que acontece? Os fariseus, eles se diziam detentores de um título de representantes de Deus na terra. Aí Jesus diz assim: vocês dizem que tem por pai Abraão, mas vocês não fazem a obra de Abraão. Então vocês não são filhos de Abraão. Ou seja, o seu resultado não é o resultado de filhos de Abraão. Em outra palavra, Jesus estava dizendo assim: vocês dizem que são filhos de Deus, mas vocês não se comportam segundo a santidade de Deus. Não buscam conhecer do caráter e da integridade de Deus. Não buscam conhecer da luz que é Deus, do verbo que está aqui encarnado e que se fez carne. Aí sabe o que é que acontece? Isso tudo está lá no capítulo 8. A palavra de Deus vai dizer que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam. A palavra fala que Jesus viveu sob um olhar crítico de todos esses religiosos, porque no lugar de refletir sobre aquilo que Jesus pregava, eles preferiam repulsar por meio de uma capa chamada da capa do orgulho. E por conta disso, ao rejeitá-los, a palavra foi para os simples, os humildes, os fracos, os tidos por fracos, os tidos por loucos, os tidos por indoutos, de pouco conhecimento. Enquanto aqueles que tinham muito conhecimento estavam mortos, não sabiam do tamanho do orgulho que estavam vivendo, os pequeninos, os humildes, aqueles que eram tidos por menos abastados, menos favorecidos, menos conhecedores, estavam abraçando o verbo, a verdadeira luz do mundo, estavam enxergando. Ei, meus amados, nós temos que tomar cuidado todos os dias, porque o orgulho, ele é filho direto do diabo. Ele é o primeiro orgulhoso da terra. Ele queria ser igual a Deus, por isso caiu. Jesus em João 8:44, ele confronta e diz assim: vós tem por pais o diabo, porque ele é mentiroso desde os primeiros dias. O orgulho, ele cria capas de mentira. Existem várias formas de orgulho, e a gente tem um conceito histórico de achar que o orgulho é apenas eu tratar uma pessoa que financeiramente tem menos do que eu de forma igual. Mas isso é uma das formas do orgulho, você tratar desigual aquele que não tem condições financeiras igual à sua. Mas o orgulho, ele envolve a prepotência. É você achar que por si só pode tudo, ou que pode mais do que o que você realmente pode. Autossuficiência, achar que você sozinho sabe, eu não preciso de pastor, eu não preciso de diácono, eu não preciso de líder disso, eu não preciso de estar lendo a Bíblia, não tem para que ir para o culto, não tem para que estar orando, esse negócio de campanha de 21 dias, não tem para que. A grande palavra daquele que se acha autossuficiente é não tem para que. Arrogância, é o caba finge que é humilde, mas no final ele tem altivez dentro do coração e ele não consegue reconhecer absolutamente nada legal em canto nenhum. O culto está mil maravilha, mas ele achou ruim porque o irmão disse um versículo que o irmão errou o versículo. Ele não percebe que o irmão passou alguns dias orando, trazendo uma palavra que talvez aquele erro do versículo possa levar um irmão aqui da igreja a em casa e conferir, a achar aquela referência, uma outra palavra, aquela palavra que ele estava pedindo a Deus. Eu chamo de sommelier de pregação. Acaba que analisar tudo, mas se você olhar e perguntar, primeiro, para de analisar os outros e analisa a ti. Olha teu coração, porque estamos todos numa mesma caminhada, lutando contra esse sentimento, que é o sentimento do orgulho. O orgulho traz a vaidade, o orgulho é revelado por falta de perdão. Às vezes a pessoa é a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas se fizer um mal, ela diz: olhe, daqui a 10 anos, em 1900 e cocada, mas eu ainda não consegui perdoar. Orgulho. Falta de paciência. Orgulho. Você quer no seu tempo, não consegue respeitar um pouquinho do tempo do outro, ou entender a razão do outro. Você já começa
a se irritar. Insatisfação, nada está bom. Sabe o que é insatisfação? É você dizendo assim: se eu fizesse era melhor. Orgulho. E às vezes nem é. Ciúme. Ah, porque fulano ou beltrano. Daqui a pouquinho nós vamos ver que todos esses sentimentos eles estavam dentro das condutas dos fariseus. Vitimização. Ah, porque esqueceram de botar o meu nome na lista do amigo secreto. Imediatamente identificaram isso, lhe chamaram, lhe pediram desculpas. Ou mesmo que isso tenha acontecido, você não conseguiu olhar com empatia e dizer: não, o irmão estava muito cheio, esqueceu, acontece, da próxima vez ele vai lembrar. Eu vou chegar para ele e vou dizer: meu irmão, você me esqueceu, da próxima vez lembra de mim. Mas você prefere o quê? Vitimização. É porque toda vez me esquece. Orgulho. Medo. O medo exagerado. Orgulho. Você não quer errar. Sabe por que você não quer errar? Porque você não quer estar sujeito à crítica. Aí você, na verdade, você está botando a capa. Então não vou fazer. Porque aí... E ainda tem o cabo que é medroso e ainda por cima é crítico. Porque ele não faz e ainda critica quem faz. Ei, meus amados, fique tranquilo, porque já eu vou contar porque é que eu estou trazendo isso hoje, viu? Porque Jesus primeiro deu a pisa em mim, certo? A luz primeiro veio na minha mente, a luz primeiro veio no meu coração. E falo isso com amor. Vícios são capas de orgulho. Sabe por que muita gente é viciada? Vamos pegar um vício no videogame. Você está lá jogando, vai passando de fase, vai passando de fase, aí a sensação do prazer. Se estou ganhando, estou conseguindo, estou fazendo. Aí se der errado, você desliga, começa de novo. Quem viu que você errou? Qual é a crítica que você recebeu? Qual foi o prejuízo que você teve? Aí a ciência, os caras são muito sabidos. Aí pegaram o celular, ele tem quase o mesmo efeito no Instagram. O que é que vem de novo aqui? O que é que vem de legal aqui? E você fica lá preso. A mesma coisa acontece quando você está usando droga. Quando está usando álcool. Vem a sensação boa. Alegria. Vai embora, você precisa de novo. Alegria. Vai embora, você pagou, vai ter a sensação. Pagou, vai ter a sensação. Você não tem risco de errar. É automático. Infelizmente, uma das origens disso, orgulho. Entender que a gente na vida vai errar. Que a gente na vida a coisa que a gente mais vai fazer é errar. Agora a gente tem que entender que a gente tem que se levantar, não é por nossas pernas, mas pela mão de Deus. Nós temos que nos levantar pela mão de Deus. E aí quando Jesus prega para os fariseus, ele começa dizendo assim: olha, vós dizeis que são livres, filhos de Abraão. Mas olha, quem tem pecado, vive preso. Eles se estarrecem e disseram: nós, os filhos de Abraão, depois que fomos libertos do cativeiro do Egito e retornamos do cativeiro da Babilônia, nunca mais servimos a ninguém, nós somos livres. Aí Jesus disse: são presos pelo orgulho que gerou em vocês o pecado. Mas se eu vos libertar, vocês serão livres. Está lá em João 8, de 32 a 36. Aí no nosso dia a dia, a gente encontra muita gente dizendo assim: você está na igreja, não tem para que isso. Tu está indo lá para a igreja, na verdade você está perdendo a vida e está sendo escravo de igreja. Essa semana eu vi uma mensagem interessante. Vamos ver quem é o escravo. Glória a Deus. Hoje eu não bebo. Mas eu bebia muito até 2018. Se eu quiser botar um copo de uísque e tomar, eu consigo. Porque eu sou livre. Eu não tomo porque aquele que habita em mim me diz: isso não me agrada, então eu não faço.
Agora pega o inverso, o cara que está viciado no álcool. Ele acorda com a ressaca maior do mundo e diz: nunca mais eu vou beber. Quando é de noite ele está lá tomando copo. Quem é livre aqui? A mesma coisa acontece com a droga. A mesma coisa acontece com o viciado em pornografia. A mesma coisa acontece com o que trai a sua esposa. A mesma coisa acontece com o homossexual. A mesma coisa acontece com aquele que não consegue fazer aquilo que agrada a Deus. Foge, como o pastor hoje meio dia falava em Gálatas 19. Aquele que não consegue lutar contra as obras da carne, esse está preso. Ele vive em porfia, dissensão, maledicência. Ele vive fazendo essas coisas e ele não consegue vencê-las. Por que ele não consegue vencê-las? Porque ele está preso. Está preso por quem? Pelo pai do orgulho. Quem é o pai do orgulho? O pai das trevas. E o que ele está precisando? Entender e ver a luz. Porque quando a luz chega, não há sombra. Quando a luz chega, não há treva. Quando a luz chega, ela manda para mim, para você, olhar para dentro da gente e dizer assim: quanto tem de orgulho de mim? Ai, meu Senhor, quanto ainda tem de orgulho de mim? Eu preciso de me livrar disso. Aí você começa a se libertar. Quando a luz chega, ela faz como fez comigo em 24 de outubro de 2018. Eu estava numa festa lá no terreiro do forró. E eu tinha ouvido uma pregação quando era adolescente de um pastor dizendo que um dia estava numa festa de Coremas e Deus tinha mostrado para ele aquilo que era sobrenatural e tudo que tinha na festa. E ele disse que tomou nojo e nunca mais quis ir para uma festa. E eu estava na festa. E eu tomei a primeira dose de uísque, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Não conseguia ficar embriagado. O litro já ia na metade, a festa tocando, as bandas tocando. Naquele meio um chegou perto de mim, quer uma paradinha aí? Eu digo: traga pra cá, que o negócio não está funcionando aqui. E eu, triste, não conseguia me alegrar. E eu comecei a olhar para a festa. E eu comecei a ver a festa diferente. Eu comecei a perceber as pessoas brigando. Eu comecei a perceber os olhares maledicentes. Eu comecei a perceber que não existia alegria, que tudo ali era uma capa, que nada ali era verdadeiro, que nada ali agradava. A luz do Senhor estava sobre mim. Naquele momento a luz estava vindo no meu coração dizendo: filho, eu não te criei para isso. A sua identidade não é essa. Eu não te coloquei aqui para que você... eu não lhe tirei de uma família que vivia em condições financeiras difíceis. Te dei estudo, te dei alimento, te salvei, te livrei, te formei. Eu não te coloquei tantas coisas. As habilidades que eu te dei, aquilo que eu te dei, não é para isso, não é para esse momento, não é para estar sendo enterrado aqui. A luz do Senhor, aquele que é a luz do mundo, subiu sobre mim. E eu tenho certeza que subiu sobre a vida de vocês. Cada um no seu dia, cada um na sua hora, cada um no seu momento. Mas eu tenho certeza que esta luz brilha aqui hoje, nessa noite. E ela está falando ao meu e ao seu coração. Ela está olhando para algumas pessoas e está dizendo assim: olha para os teus resultados. Você pode dizer: eu sou rico. Mas você só vai ser rico se a sua conta bancária estiver alta e você tiver patrimônio. Você pode dizer: eu sou bondoso. Mas o Senhor pode estar dizendo: e quantas pessoas você ajudou esse ano? Você pode dizer: eu sou uma pessoa de bom coração. E o Senhor está jogando a luz e está dizendo assim: quanto tempo você leva para dar um perdão a uma pessoa que te fez mal? Você pode estar dizendo: eu não sou orgulhoso. Aí ele está dizendo assim, através da luz: ei, quanto tempo você demora para reconhecer um erro? Aliás, você já conseguiu reconhecer para alguém que errou na sua vida? A luz de Jesus era essa. Ele chegava para os fariseus e dizia: olha, não é assim. Por isso que vocês não podem entender a minha mensagem, a minha linguagem. Está em João 8,43. Porque vosso pai é o diabo. Vocês vivem de enfrentar mentiras.
Meus irmãos, se a gente não tomar cuidado, nós vamos viver uma vida de mentira e não vamos estar perto de Deus. Sabe, todos os dias nós somos tentados a viver uma vida de mentira. Eu amo minha família. Quanto tempo você dedica para dar carinho e atenção ao seu filho? Eu amo a minha esposa. Quantas vezes você chegou para ela e disse: o que é que está acontecendo? Por que é que você está triste? Por que é que você está assim? Por que é que você está assado? Olha para os seus resultados e veja como você está. Isso não quer dizer que você não é capaz. Não é porque um filho seu está revoltado que você não é capaz de ser um bom pai, uma boa mãe. Não se trata disso. Se trata de que se você não está tendo bons resultados em qualquer área de sua vida, você tem que olhar para Deus e dizer: Deus, eu não estou conseguindo, eu preciso de sua ajuda. Começou a quebrar o orgulho. Aí ele começou a ouvir sua mensagem, a sua oração. Deus, me ajude, porque eu não sei fazer, mas em Ti eu vou conseguir. Você começou a se esvaziar de si mesmo e começou a colocar em Deus. Aí ele se move. Pastor Ari disse uma coisa muito linda nessa noite. Ele disse: quando você age, você está só. Mas quando você pede a Deus, aí Ele age por você. E Ele vai junto. Então, em todo o capítulo 8, Jesus estava confrontando os fariseus. Jesus estava vindo para os seus. O que Jesus queria, na verdade, é que os fariseus se convertessem, porque foi para eles o plano de Deus. Foi para eles que Jesus veio. Mas eles não queriam. E ficaram estarrecidos quando Jesus disse que era a luz do mundo. Aí Jesus disse: então tá bom. Já que vocês estão achando difícil, eu ainda vou dar uma segunda chance. Preste atenção para o sentimento de fariseu não tomar o nosso coração, que é o sentimento de orgulho. Ele diz: eu digo que sou a luz do mundo, vocês não estão acreditando. Então vamos fazer o seguinte: na Bíblia, em todo o Antigo Testamento, tem muitos milagres. Tem até uma pessoa que foi ressuscitada por Eliseu. Mas não tem nenhum registro de uma pessoa que tenha nascido cego e tenha voltado a enxergar. Então eu vou fazer isso. Aí Jesus vai lá, para deixar claro que Ele era a luz do mundo. Ele pega, isso já estamos em João 9, a partir do verso 1. Ele pega um pouco de terra, coloca cuspe, saliva, na linguagem nordestina, escarrou, preparou um pouquinho ali de uma pasta, botou nos olhos do cego e disse: vá e lave-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. Quando ele começou a se lavar, ele começou a enxergar. E aí eu queria pedir que você se preparasse. Você sabe o Salmo 196? Preste atenção. Aquele cego era cego de nascença. Então a vida inteira ele nunca conseguiu contemplar o belo. Ele nunca conseguiu contemplar as maravilhas que o Senhor fez. Ele nunca conseguiu enxergar, mas ele começa a enxergar. Aí o tumulto é que é grande. Os cabas correm de um lado para o outro, começa na vizinhança. Esse não era o cego que andava por aí pedindo esmola? Eu fico imaginando o cego passar pela rua todo dia, tateando. Parava num canto e ficava pedindo, e sofrendo, dia após dia. Mas ele agora estava diferente. Ele agora estava enxergando. Ele estava tão enxergando, ele andava diferente, ele olhava diferente, o sorriso era diferente, que o texto vai dizer que uns disseram: parece com um cego, mas eu não sei se é não, porque está diferente. Havia uma nova canção nos lábios dele. Havia uma nova canção. Ei, ele estava agora sonhando os sonhos de Deus. Aí ele começa a contar, ele diz: olha, um homem chamado Jesus foi quem fez isso. Eu não sei como foi. Aí levaram para os fariseus. Os fariseus
peraí, conta essa história direito. Tu é cego mesmo de nascença? E chama a família para ver se é verdade. Chamaram a família e disse, é cego sim, desde nascença. Aí rapaz, me conte, como foi que isso aconteceu? Aí um homem chamado Jesus veio, botou a lama nos meus olhos, quando eu lavei ficou bom. Ele disse, pronto, agora dê glória a Deus, porque esse aí não fez um milagre não, porque ele é pecador. O cego olha e diz, se ele é pecador eu não sei, mas que até hoje ninguém nunca tinha feito um milagre como esse, fazer um cego enxergar. E o que é interessante é que, diferente dos fariseus que estavam diante de um grande milagre do Senhor, estava questionando, rejeitando, cada vez mais se enfiando dentro da capa do orgulho, achando que poderia ser do jeito que eles queriam e não do jeito que Deus estava fazendo, porque eles esperavam um Messias em cima de um cavalo branco com uma espada gigantesca, com muito poder e glória, pompa, e ele encontra um homem simples, mas que tem amor e tem poder, porque o poder não era dele, o poder tinha sido dado pelo Pai, e ele cumpria a vontade do Pai, e por isso que todas as coisas lhe seriam possíveis. Eles começam a questionar, eu acho que esse homem tem demônio, porque ele está curando até em dia de sábado. Começaram a acusar, mas o cego diz, olha, ainda bem que vocês não sabem quem é esse homem, porque a Bíblia diz, isso quem diz é o cego. A Bíblia diz que quem não tem pecado, Deus ouve a oração. Se Deus ouviu a oração dele é porque ele não tinha pecado. Ainda bem que não conhece vocês. Sabe o que é que ele estava dizendo? Eu acredito nesse homem, porque eu não vi nele pecado. Agora em vocês eu vejo orgulho. Eu vejo vocês falarem uma coisa e dizer outra, estarem loucos por dinheiro, estarem loucos por aquilo que não agrada a Deus. Estão mortos em seus próprios sentimentos, angústias e corações. Mas naquele Jesus, isso eu acredito. Os homens ficam tão revoltados e dizem, eu acho que você é um discípulo deles, e expulsam Jesus. Ei, muitas vezes em nossa vida nós somos expulsos da rodinha de amigos porque não pensamos mais do mesmo jeito, na rodinha de homens porque não pensamos e agimos mais do mesmo jeito, da rodinha bacana das mulheres lá no local de trabalho, na hora do cafezinho, porque não agimos mais do mesmo jeito. Se preocupa não, que enquanto o mundo estiver te rejeitando, Jesus vai fazer como fez com aquele cego, foi ao encontro dele e disse, é com você que eu quero conversar, é com você que eu quero manifestar a minha luz, é em você que eu quero fazer coisas grandes, novas que ninguém conhece. Aí o cego começa a ter uma nova canção nos lábios, uma nova história. Ele ainda não sabe nem cantar toda a canção, porque ele primeiro chama Jesus de profeta. Quando Jesus chega perto dele, aí ele diz, eu queria que me apresentasse a esse Jesus. Ele disse, esse Jesus sou eu que vos falo. Você não sabe porque estava cego, mas agora eu joguei a minha luz e tu podes me enxergar. Aí ele disse, agora eu entendo, tu não és apenas um profeta, você é o Filho do Homem. Quando ele começa a se envolver com Jesus, e Jesus começa a botar a luz sobre ele, ele começa a entender quem é ele, o que ele fazia de errado, o que ele precisava de deixar de lado. Jesus começa a se revelar mais e mais para ele. Aí ele olha e disse, ei, não, você não é apenas um profeta, tu és o Filho de Deus, o Altíssimo. Aí ele se ajoelha e começa a adorar a Jesus, e ele entende que ele é a luz do mundo. Ele está recebendo a iluminação toca o seu coração. Esse é um grande paradoxo. Jesus faz o cego enxergar, e os que enxergam não viam. Ei, tem muita gente que vem ao culto, está diante de Jesus, mas ele tem duas opções: deixar que Jesus ilumine o seu coração, revele quem ele é,
Mas ele prefere ir ter os olhos abertos. Mas ele prefere dizer assim: será que esse pregador faz tudo isso que ele está dizendo? Será que esse rapaz do louvor é esse santinho que está dizendo? Será que historinha, mentira por cima de mentira, desculpa em cima de desculpa, e vai viver como um fariseu, enxergando sem ver, fazendo como a gente diz aqui no sertão: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Eu queria que você ficasse em pé, meu amado. No começo o cego viu apenas um homem, Jesus. Depois o ex-cego considerou Jesus um profeta. Depois ele admitiu que Jesus era operador de milagres. Ou seja, você não acha que se resolve as coisas pelo natural, mas pelo extraordinário, sobrenatural. Depois ele avançou para uma compreensão de que Jesus era um homem de Deus. E por fim, ele entende totalmente, está totalmente iluminado, e ele adora Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu queria perguntar a você: em que estado de percepção da luz você está? Ei, a luz soprou hoje, apareceu hoje diante de você. Ei, não sou eu, pelo amor de Deus. Pobre, cego e nu, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que está escrito em João 8:12, que Jesus diz que é a luz do mundo, e aqueles que lhe seguem nunca andarão em trevas, e receberão a luz da vida. Essa luz está sobre você. Qual é o seu estado? Você está com o estado do fariseu, que com a capa do orgulho não conseguia reconhecer Jesus? Você vai sair daqui ainda desse jeito? Ou você vai sair como a posição do cego, que humildemente reconheceu o Messias, a luz do mundo, e começou a enxergar? E ele cantava assim pelas ruas onde passava: há uma nova canção em meus lábios. Há uma nova canção em meus lábios. Ei, preste atenção na letra dessa música. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. Isso é o Salmo 126. É que o Senhor restaurou minha sorte. Olhe, declara: Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. 2023 está descendo uma nova canção sobre a minha vida e sobre a sua. Estou sonhando sonhos. Começa a sonhar os sonhos de Deus. Sonhos de Deus. É só isso que Ele está querendo para mudar a minha e a sua vida. Que você sonhe os sonhos de Deus. Grandes coisas tem feito. Reconheça com gratidão: Senhor, por obrigado, Jesus, tudo que tu tens feito. grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos Começa a declarar diante de Deus: Pai, a minha casa é tua, os meus filhos são seus. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora que quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor? E agora eu gostaria de perguntar a você que está ouvindo
a voz do grande eu sou, daquele que é a luz do mundo, daquele que está iluminando diante de ti, está dizendo qual é o caminho. Jesus de Nazaré, em Marcos, em Mateus capítulo 10, versos 38 a 33, ele diz assim: todo aquele que confessar publicamente que eu sou o Senhor e Salvador da vida dele, eu o confessarei diante do Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar, eu também o negarei diante do Pai. É por isso que todas as vezes que nós fazemos um culto, todas as vezes que nós estamos trazendo uma palavra do Senhor dentro da igreja, nós fazemos uma coisa chamada de apelo. É chamar você, chamar meu